Deus é o dono do lugar, aqui quem fala é a Everson Montanha, estou aqui na sede da Boa, em Jardim São Judas, em Taboão da Serra. Muito obrigado, Simone Moura, pela acolhida, o vereador Sandro Aires por nos apoiar nesse projeto. Estamos levando um podcast, né? E hoje convidei aqui Renata Oliveira, foi minha apresentadora ontem no Mente Brilhante, e também era diretora de expansão na Mary Kay, e vai contar um pouquinho, né, dessa história, né, como é que foi construída essa história. Né? Obrigado por ter vindo, obrigado pela parceria. Eu que agradeço pela oportunidade, Montanha. Tudo bem, pessoal? É um prazer estar aqui nesse programa. Obrigada pela oportunidade, Montanha. Me diz uma coisa, conta um pouquinho quem é a Renata Oliveira. Bom, a Renata Oliveira hoje tem 44 anos, casada, né, com o Eduardo Raimundo, que tem vários nomes, codinomes, Johnny, Eduardo, enfim, Bravo Romeu. Mãe atípica, eu tenho uma pequenininha de 6 anos, a Beatriz, né? E hoje vou falar um pouquinho sobre a minha história. Fique à vontade. Bom, eu sou diretora de vendas da Mary Kay, né? Tenho 80 meninas no meu time, né? Faço hoje um trabalho com mães atípicas, né? Tenho um projeto chamado Chá das Mães Terra, né? Tenho um podcast, né? Trazendo vivências, experiências do mundo, né? Do atípico, né? Eu com a Verônica, né? Fizemos esse podcast com o intuito de trazer informação, experiências, vivências para as mães atípicas, típicas, para conhecer um pouquinho sobre como é, né? Esse mundo atípico, né? E serva do Senhor, né? E é isso, um pouquinho da Renata Oliveira. Ela trabalha nessa parte de vendas, ela mexe em comunicação, né? Ela tem uma oratória sensacional, né? Ontem ficou muito claro isso ontem no Mente Brilhante. Muito obrigado pela condução, né, daquele painel atípico, né, com 3 grandes convidadas, e acabou sendo inserida uma outra mãe atípica que estava participando do evento. Foi sensacional. Conta um pouquinho desse momento específico, né, para a gente poder tocar na parte da Mary Kay, que acho que a galera também vai querer saber muito sobre isso. Bom, o Montanha abriu, né, uma oportunidade que eu agradeci mais uma vez. Obrigada, tá, Montanha? De trazer mães atípicas empreendedoras, né? A gente sabe que, como mãe atípica, é muito difícil, né, a gente conciliar a maternidade atípica com o CLT, e durante 26 anos eu fui CLT, e quando eu tive o diagnóstico da minha filha, que hoje tem 6 anos, quando eu recebi esse diagnóstico, ela tinha 2 anos, e eu tive que abrir mão, né, deixar o CLT para viver de empreendedorismo, né? Então a gente conversou ontem um pouquinho no painel, depois eu acho que não foi gravado, né? Mas enfim, a gente falou um pouquinho como que é empreender, né? Tendo um filho autista, né? Então a gente trouxe um pouquinho dessa vivência. Eu estava há 26 anos, né, na empresa, no CLT, né? Há 23 anos numa empresa, né? Estava como gerente administrativa, e quando eu recebi o diagnóstico, eu acabei, né, a gente conversou lá na empresa, enfim, eu tive que sair para poder dedicar tempo às terapias, né? Entre trabalho e filho, quem é mãe sabe que nós somos muito mais os filhos, obviamente, né? Então eu saí e pude poder ter tempo de dedicar o meu tempo às terapias da Bia, porque na época ela estava com 2 anos e precisava, né? Então não tinha como conciliar. Então eu saí e consegui dedicar esse tempo para as terapias da Bia. E eu já tinha uma empresa de papelaria personalizada, né? Chama Momentos Doces Especiais. Eu não divulgo tanto, porque hoje, como eu sou diretora de vendas da Mary Kay, acabo não tendo tempo de fazer tanto essa demanda, mas eu amo, então por isso que eu ainda mantenho a empresa aberta, né? Fazendo alguns trabalhos para as pessoas que já sabem que eu sou, né? Que eu trabalho com isso também. Mas 95% do meu tempo hoje é dedicado à Mary Kay, né? Então, eu tenho além disso, né, da Mary Kay, eu também tenho esses projetos que eu falei sobre o Chá das Mães Terra, o podcast com a Verônica Mena, né? Depois vocês seguem aí Conexões Terra, né? No YouTube e no Instagram. E aí eu faço esse trabalho também porque eu acho que é importante, né? No caso do chá, é uma ideia de cuidar de quem cuida, né? Eu, como mãe atípica, eu sei que a gente dedica muito tempo, às vezes, como
as mães não têm tempo nem de fazer a unha, né, de arrumar o cabelo, de cuidar de si. Então, Deus tocou no meu coração para poder fazer esse projeto, né? E aí eu convido algumas mães, no meu condomínio não tem fins lucrativos, né? Eu tenho umas amigas que me ajudam financeiramente para poder manter esse projeto. E aí a gente faz esse chá com mesa posta, tudo personalizado, marcadores. Esse é o momento que ela se sente importante, se sente cuidada. Então, nesse momento, a gente vai conversar um pouquinho, falar, compartilhar, e aí chora, e a gente fala uma mensagem, né, da palavra do Senhor, enfim. E aí a gente tem esse momento de comunhão, que é uma delícia, né? Eu estou pensando no que tem de comida lá. Você muito deve bom. caprichar. Oh, com Você certeza. deve caprichar. Assim, essa rede de apoio é muito importante. Parabéns pela iniciativa. É muito importante, sim, dessa forma. Mas uma questão que eu ia tocar com relação a essa questão. Por que para a gente foi interessante ter que trazer esse painel? Porque vocês, com a demanda de vocês, com as dificuldades que vocês têm, vocês ainda assim conseguem ter sucesso. Eu acho isso muito interessante. E foi falado isso lá. Não é dificuldade maior ou menor do que quem não é atípico, né? Quem não está dentro desse universo. É saber que vocês podem ser fonte de inspiração para crescimento, para o sucesso. Então, para a gente foi notório. Mas tem muita gente ainda que ainda está perdida no empreendedorismo, ainda não encontrou o seu lugar. E talvez a Mary Kay seja esse lugar. Fala um pouquinho sobre essa possibilidade. Bom, eu era gerente administrativa de uma importadora, né, gente? Então, eu nunca imaginei eu vendendo produtos de beleza. Para falar a verdade, eu tinha até um preconceito, pra ser sincera. E na faculdade, eu sou formada em administração de empresa, os meus colegas sempre falavam que eu era muito comercial, que eu estava na área errada. Eles falavam assim, Renata, você tem que ir pro comercial, você é puro comercial. Eu falei, Deus me livre, estou muito bem no administrativo, né? E quando teve essa questão aí da Bia, né, que eu tive que deixar o CLT, eu já empreendia, né? E eu já usava os produtos da Mary Kay, e são maravilhosos. Só que eu nunca tinha conhecido a oportunidade, como que funcionava. E uma amiga minha começou a vender, né, os produtos e me convidou para uma reunião. E eu já sabia como que era a questão, né, de falar, da oportunidade e tal. Mas eu saí e falei assim pro meu marido, eu não quero nem saber de vender. Eu só vou prestigiar a minha amiga. Foram essas palavras que eu falei pro meu marido, pra minha mãe, pra minha irmã, enfim. Convidei minha irmã também, porque eu sou dessas, tá? Quando é uma coisa boa, eu convido todo mundo, eu chamo todo mundo, né? As pessoas falam que eu sou influencer, porque eu vou, né? Enfim, e aí levei umas amigas e tal, e aí quando foi apresentada a oportunidade, foi falar, assim, eu me via em tudo aquilo, porque na Mary Kay você tem flexibilidade de horário, tem qualidade de vida com seus filhos, sua família, tem ganhos, assim, que você não tem num CLT, né? Você faz seu horário, então, assim, eu me vi, você é muito reconhecida, eles reconhecem muito o nosso trabalho da força de venda, então vocês devem já ter visto um carro rosa por aí na rua, né? Então tem carro rosa, viagens, bolsas, joias, enfim. Além de você ganhar dinheiro com as suas vendas, você também é reconhecida com prêmios. Então assim, eu me vi ganhando aqueles valores, ganhando aqueles prêmios, ajudando pessoas, porque além de eu poder, né, trabalhar, né, ter o meu dinheiro, eu também posso ajudar pessoas Estava conversando, né? Uma mulher sem maquiagem, amiga, né? Não tem como. Uma maquiagem super valoriza, faz a gente ter mais confiança, né? Mais autoestima. Então, além de eu ajudar essas mulheres a cuidar da pele, a cuidar da beleza, eu também contribuo ajudando o meu time, né? No caso das consultoras, a ganhar dinheiro, né? Eu entrei na Mary Kay com 7 meses, eu já me tornei diretora de vendas. Então, eu sei como chegar, né? Eu sei como as estratégias. Eu tenho um grupo no WhatsApp com as consultoras, onde eu mando todos os dias materiais de divulgação, vídeo, enfim, eu pego na mão, sabe? Eu falo que se a pessoa quer ganhar dinheiro e realmente quiser, a gente pega na mão e a gente vai fazer acontecer. E é uma coisa que hoje em dia dá para se trabalhar de casas, né? Você consegue fazer vendas de casa, antigamente não, era mais presencial. Lógico, tem a parte presencial que eu amo,
mas também consegue fazer esse trabalho de casa, né? E para as mães atípicas é interessante, por quê? Porque muitas vezes a gente fica muito tempo, 2, 3 horas na terapia, né, na clínica. Então esse tempo que eu tenho consultoras atípicas, mães atípicas no meu time, porque durante o tempo que está na terapia, a gente pode ser feito as vendas, né? Tanto no online, no WhatsApp, pela loja online, enfim. Então, é uma oportunidade de ter uma renda, né? Durante o tempo que está ali, que está esperando os filhos, por exemplo, né? Então, uma ótima oportunidade a Mary Kay. Maravilha. Eu já faço o convite ao vivo aqui para que você a gente faça um workshop no Mente Brilhante em outubro. A gente falar para quem ainda não conhece e para quem até conhece, mas não está familiarizado com essa questão da maquiagem, qual o melhor. Ontem foi falado, inclusive, sobre tom de pele, né? Talvez falar sobre isso também é importante para quem não tem esse conhecimento. Então, fica o convite para você montar, vou liberar 1 hora lá para você trabalhar essa demanda. E fala um pouquinho também da questão da expansão. Tá. Bom, vamos lá. Na Mary Kay, né? Eu vou deixar até meu Instagram, já vou falar, que é Renata Oliveira MK. Se você tiver interesse, né, em saber, né, sem compromisso, pode me chamar no Instagram, que eu explico direitinho, sem compromisso. O investimento é muito baixo, gente, é assim, surreal. Pode ter certeza que, se você realmente quiser uma renda extra, né, pode conciliar, você não precisa deixar de fazer nada que você já está fazendo, né? Você consegue conciliar. Então, por exemplo, a Mary Kay é ideal para quem? Para quem já trabalha CLT e quer fazer uma renda a mais, né? Hoje em dia está tudo muito caro, né? A gente vai para o supermercado, com R$1.000 a gente compra absurdo, hoje a gente não compra nada. Então, quem não quer fazer uma renda extra, né? Então, na Mary Kay você consegue conciliar o que você já faz hoje, né? Com a Mary Kay. Também, por exemplo, é uma ótima oportunidade para as mães atípicas, né? Porque pode dedicar o tempo que está, por exemplo, numa clínica, ou com os filhos mesmo em casa, você consegue trabalhar pelo WhatsApp. Quem já vende já é empreendedor, semi-joias, enfim, outros produtos também consegue, né? É uma oportunidade para vocês. Donas de salão de beleza, porque já é um público que vai ali para cuidar da beleza, então ter um cantinho com os produtos para poder vender também é uma ótima oportunidade. Enfim, se vocês tiverem interesse ou conhecer alguém que tenha interesse, né, que precise de uma renda extra, é só entrar em contato comigo lá pelo Instagram, né? Renata Oliveira MK. Vai ser um prazer poder explicar para vocês como que funciona. Tem até um logo novo aí dela, já estreou. Você criou, né? O Montanha me ajudou, porque eu nem tinha uma logo, gente. Ele foi, Montanha é maravilhoso. Maravilha. Obrigado pela participação. Foi um podcast curto. Espero um dia, eu sei que eu não sou desse mundo, mas espero um dia gravar, ser entrevistado por você também. Com certeza. Vai ser uma honra participar. E eu fiquei pensando sobre essa questão dos chás, Teia, de levar isso para o Rio de Janeiro. Vamos pensar nisso. Podemos. Acho que esse momento, lá também tem os movimentos lá também, mas assim, é muito interessante, talvez, esse olhar, né, da forma que vocês levam. Sim, depois se vocês quiserem ver como funciona, eu tenho um Instagram pessoal que é aberto ao público, chama Renata SPR, sapo, pato, rato, Renata SPR. Lá tem alguns vídeos, né, desses momentos que eu fiz. Eu não divulgava Montanha, porque eu já fiz vários, e eu não divulgava porque eu tinha receio das pessoas acharem que eu estava promovendo aquilo para me promover, né? Fazendo aquilo para me promover. E não era essa a intenção. Não queria me promover, eu queria realmente ajudar. A intenção é sempre poder ajudar o próximo. Eu tenho muito isso comigo, né? Então, tanto quando eu vim para a Mary Kay, é justamente porque tem a ver com o meu propósito de ajudar pessoas, né? Então, a ideia do chá não era para me promover, então eu não divulgava. E as meninas falavam assim, Renata, posta, porque pode ter outras mãezinhas que precisam, né, desse momento. Então, aí eu comecei a postar. Então, tem alguns vídeos lá. Se vocês quiserem ver como que funciona, pode entrar lá no meu Instagram, Renata SPR, também para conhecer esse projeto. Então, considerações finais, dá o teu telefone e faz vende seu peixe. Não, na verdade eu não vou vender, sabe? Porque eu já falei aqui para vocês, né, um pouquinho da minha história. Se vocês tiverem realmente interesse, pode entrar em contato. Meu telefone é 11 9 81 50 3963. Vou repetir. Meu telefone é 11 9 81 50
3963, se vocês tiverem interesse ou querer saber, né, como que funciona, pode entrar em contato. Convido vocês também para seguir lá o Conexões TEA, tá? Lá no Instagram, Conexões TEA, e também no canal no YouTube tem alguns cortes lá para vocês verem um pouquinho, conhecer. A gente já trouxe vários episódios de mães, né, atípicas, advogadas, falando um pouquinho sobre direitos, enfim. Então tem bastante conteúdo legal que se você conhecer uma mãe atípica, manda o link para ela, manda o Instagram para elas poderem também ter conhecimento, né? Porque às vezes, tipo, ter vivências, porque quando antes de saber que a minha filha era autista, eu procurei vídeos de experiências de mães e eu não encontrei. Então, essa é a ideia, vocês mandem esse link lá para elas poderem também saber que elas não estão sozinhas. A Mary Kay e a Montweb, né, em termos brasileiros, a gente tem uma parceria em Bangu, né, através da Lucien Pacienza, em Maricá pela Luciene, em Piracicaba através da Rose, e agora a gente com essa parceria com a Renata Oliveira, Montweb e a Mary Kay fazendo mais pessoas conhecerem aí esse mundo aí da autoestima, né, e da renda extra. É isso. Muito obrigada, pessoal. Muito obrigada, Montanha, pela oportunidade, tá? Um prazer estar fazendo agora todo esse movimento com você. Eu tô aqui em outubro, hein? Maravilha. Deus é o dono do lugar, acabou o esculacho. Beijo do pesadão. Tchau, tchau.